Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de biologia. Lembrando que nas aulas anteriores nós vimos um pouco sobre a estrutura da célula. Nós vimos a parte da membrana plasmática, que é aquela estrutura responsável por controle do que vai entrar e sair de dentro da célula. Nós já vimos também as organelas, que fazem parte do citoplasma, e elas cumprem diversas funções dentro da célula. E por último, para finalizar o nosso conteúdo, nós vamos conhecer um pouquinho do núcleo e a sua função. Então, o núcleo está muito relacionado com a divisão da célula. Nós já vimos na aula anterior a estrutura do núcleo, né? Vimos lá cada uma das suas partes, e hoje nós vamos conhecer como que essa célula vai se dividir. Nós sabemos que todo ser vivo, quando ele nasce, ele passa a crescer, ele chega na fase de reprodução e morre, né? Aquele ciclo que a gente já aprende desde a aula de ciências. O ser vivo ele nasce, cresce, se reproduz e morre. Então, por isso, todos os organismos vivos, eles precisam dividir as suas células. Então, por que essas células precisam de se dividir? Primeiro, porque os organismos crescem em tamanho. E não só porque eles crescem em tamanho. Então, professora, quer dizer que quando eu paro de crescer, minhas células param a se dividir? Não, porque a divisão da célula também serve para manter o número de células do indivíduo. A divisão celular, ela é composta de duas fases. Uma fase, que é chamada de intérfase, e a segunda fase, que é a da divisão celular propriamente dita. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho apenas da intérfase, que é a fase onde a célula vai se preparar para se dividir, tá bom? A intérfase ela é dividida em três etapas principais: a fase G1, a fase S e a fase G2. Você só precisa se preocupar em lembrar dessas siglas, tá bom, gente? G1, S e G2. Então, o que é que significa na fase G1? A fase G1, né? G significa gap, é um intervalo. É a fase onde a célula vai se preparar para duplicar o DNA. Por que a célula precisa duplicar esse DNA? Por que ela precisa duplicar o seu cromossomo? Porque uma das funções principais da mitose é manter o número de DNA constante dentro do indivíduo. Então, nós seres humanos, né, nossa espécie, nós temos 46 cromossomos. Eu vou dividir as minhas células e elas precisam continuar com 46 cromossomos, né? Qualquer célula do meu organismo, seja a célula da pele, a célula dos meus olhos, a célula dos meus cabelos, todas têm 46 cromossomos. E como que eu vou originar uma célula com 46 cromossomos se eu dividir ela? Para isso, eu preciso que antes da divisão da célula, essa célula duplique esse cromossomo, ao invés de eu ter 46, eu vou dobrar o número e vou ter 92 cromossomos. Para quê, professora? Eu ainda não entendi. Porque quando essa célula for se dividir, ela vai se partir no meio e vai gerar duas células com 46 cromossomos. Então, ela vai voltar a ter 46 cromossomos, tá certo? Algumas células do nosso organismo, do nosso corpo, elas não se dividem, tá, pessoal? Que são principalmente as células do sistema nervoso, as células dos nossos neurônios. Uma vez que eles morrem, eles não têm mais a capacidade de se dividir e de gerar outros neurônios. É diferente, por exemplo, da célula da nossa pele, né? Se você sofre aqui uma queimadura, aquela célula foi perdida, ela morre, mas com o passar do tempo, essas células vão se dividir e essa pele ela vai se regenerar. Então, todas as nossas células, pessoal, elas fazem essa divisão e elas têm principalmente um período de vida, né? Por exemplo, o ciclo celular da pele, a pele, ela produz em média 1.250 por dia, né? Então, a nossa célula da nossa pele, ela se renova
constantemente. Constantemente você está perdendo células da pele e você vai estar sempre renovando esse número de células. Fase 2, né, que é a fase S de síntese. Síntese. Por quê? Porque é nessa fase que nós vamos duplicar o material genético, duplicar o DNA, duplicar o cromossomo. Falei na fase intérfase que a célula está se preparando para se duplicar. E chegou na fase, então, na fase S, que a célula vai se duplicar. Então, repetindo, a fase G1, a célula vai estar se preparando para duplicar o DNA. Fase S vai ser a fase onde ela vai duplicar, propriamente dito, esse DNA, tá certo, pessoal? E a última fase, que é a G2, nessa fase, ó, vão ser produzidas algumas substâncias de importância para a célula, viu? E principalmente, ó, as organelas serão duplicadas. Eu preciso que vocês compreendam que a divisão da célula, né, eu tenho uma célula que ela vai se dividir ao meio, né, e vai gerar então duas células. Essas duas células vão continuar se dividindo e vão gerar 4 células. Então, para isso, eu preciso que as células filhas, nessas células que se originaram dessa divisão, elas sejam iguais à célula mãe. Então, elas precisam ter as mesmas organelas, elas precisam ter o mesmo número de DNA, tá bom? Então, tenho aqui para mostrar para vocês, ó, as fases, né? Eu tenho a fase G1, primeira fase, onde vai aumentar de volume, vai produzir proteínas, se preparando para a duplicação do DNA. Segunda fase, fase S, onde vai haver a duplicação do DNA dos cromossomos. E a última fase, que é a fase G2, que é a produção de proteínas para a célula se dividir e também a divisão das organelas, tá certo? Professora, eu vi uma fase ali que você até agora não falou, que é a fase G0. Pronto, pessoal, essa fase aqui, apenas as células que não se dividem é que vão ficar nela, que é o exemplo lá dos neurônios, que eu falei para vocês que ela não vai que eles não se dividem. Então, os neurônios, ó, eles ficam continuamente nessa fase, tá? Da fase G0. Então, se houver algum problema e esse neurônio morrer, né, ele não vai passar para essa fase aqui de duplicação do DNA, tá certo, pessoal? É por isso que, por exemplo, quando existe o AVC, que é o acidente vascular cerebral, ou as pessoas chamam muito de trombose, né, que geralmente acontece em pessoas idosas, é uma doença que ela afeta os neurônios e as pessoas acabam tendo sequelas dessa doença. Por quê? Porque a parte do neurônio, do cérebro que for atingida, ela não se regenera mais. Então, por exemplo, se aquela pessoa ela tem um problema na parte do cérebro da locomoção do lado direito, essa pessoa ela fica sem os movimentos e ela não consegue mais se curar dessas sequelas, tá? Porque o cérebro ele não consegue mais se regenerar e continuar ali a pessoa até essa locomoção. Então, novamente, a fase da intérfase, só para vocês observarem, né? Aqui eu tenho a fase, ó, onde os cromossomos foram duplicados, que é a fase S. Em um gráfico, né, a quantidade de DNA, ó, eu tenho aqui uma quantidade, né, vamos supor que eu tenho apenas um DNA, né, um cromossomo. Fase essa se divide, então eu terei o quê? 2 DNAs, né, 2 cromossomos. E na fase G2 vai se manter constante a quantidade de DNA, certo? E aí a divisão da célula, né? Nós temos dois tipos de divisão, a mitose e a meiose. A mitose ela vai acontecer em todas as células do meu corpo, enquanto que a meiose vão ser apenas as células sexuais, que é o espermatozoide e o óvulo. Porém, esse conteúdo nós vamos ver apenas na aula seguinte, nas próximas aulas, tudo bem? As duas divisões celulares que nós iremos estudar nas aulas seguintes. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, tudo bem? Tchau, tchau, beijos, se cuidem.